Há uma canção linda de Djavan que ele interpreta, que ele diz assim: só eu sei as esquinas por que passei, só eu sei os desertos que atravessei. E daí uma parte dessa música que eu especialmente gosto. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Essa parte de não ter, mas ter que ter para dar, é muito profunda, especialmente para nós que somos pais, mães, e eu digo que especialmente as mães. As mães me parece ter um dom, me parece ter do divino algo especial e sabe muito bem o que é não ter que ter e ter para dar. Quantas vezes, independentemente do estado que essa mãe esteja, ela acredita e faz o impossível para dar aos seus filhos o sustento. Mas não só o sustento da comida, mas em tantas e tantas realidades que as crianças e que os filhos necessitam. As mães sabem muito bem o que é não ter que ter e ter que ter para dar. Muitas vezes não só em questão material, mas quantas mães e quantas vezes essas mesmas mães estão dilaceradas, estão deprimidas, estão sozinhas, estão criando seus filhos sozinhas. No nosso país, no nosso mundo, infelizmente, muitos homens abandonam as mulheres e seus filhos. Quantas mães nessas vielas, neste momento que eu estou falando com você, eu imagino quantas debaixo das pontes, quantas estão atravessando aí. Vivemos em tempos de refugiados. Quantas e quantas mães, assim como Maria que perdeu, lembra? Maria que perdeu Jesus naquela viagem e ficou agoniada, depois o encontrou entre os doutores. Quantas Marias perdem os seus filhos? Eu me comovo muito quando eu vejo aquele quadro Desaparecidos. A mãe, ela nunca perde a esperança de encontrar. Vivo é a esperança maior, mas até morto para que haja um conforto. Enquanto existir vida, mesmo ela não tendo, ela busca ter para dar. Dar esperança a si mesma. E quando está com seus filhos nos braços, ela só falta tirar do próprio corpo. Veja a coisa mais linda que é a amamentação. A amamentação é uma das coisas mais perfeitas da humanidade. Do próprio corpo da mulher sai o alimento para o seu filho. Isso é muito lindo, isso é muito pedagógico, é muito poético. Eu, particularmente, se não fosse, já seria fã da alma feminina somente por esse gesto de doar-se. É dar de si, exatamente como diz Augusto Cury. É mais do que dar coisas. É dar de si própria. Existe uma ave de rapina que em tempos de seca, em tempos de fome, ela destrói o seu próprio corpo, ela ela né, ela sai cortando com o bico partes, arranca suas penas, partes do seu corpo para alimentar os seus filhotes. Muitas morrem fazendo isso, para dar alimento aos seus filhotes. Eu acredito que é o pelicano, é uma das aves, eu acho que é o pelicano, que desacera, né, o seu corpo para dar para os seus filhos. Dilacera, perdão, a palavra. Isso é muito bonito. Então, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Muitas vezes é também nós, quando passamos por uma situação difícil, ao ter uma pessoa que a gente ama numa situação, por exemplo, de uma perda de alguém que ela ama, uma pessoa numa extrema necessidade de
de ter respostas ou de encontrar um refúgio e a gente se sente um nada perante aquela situação. É morrer de sede em frente ao mar. É algo tão grande, a dor que aquela pessoa que a gente ama está sentindo é tão grande que a gente só pode simplesmente estar ali do lado dela. E tudo que a gente tem para dar para ela será muito pouco perante a dor que ela está sentindo. Porém, quando passar essa realidade, com certeza ela lembrará do ombro que estava ali próximo a ela. Então essa canção é muito profunda, é a nossa realidade, sabe? Me lembra o povo hebreu quando no deserto estava a passar fome e Deus fez jorrar da pedra água para saciar a sede do povo e depois fez cair, quando o povo não aguentava mais comer o maná, Deus fez cair as cordonizes, aves que migravam, elas caíram e aí eles se fartavam de carne. Deus sempre foi esse pelicano, sempre foi essa ave que tirou do seu próprio corpo. Daí é toda a nossa mística da Eucaristia para aquele que é católico. A Eucaristia é Jesus dizendo: olha, o meu corpo é uma comida e o meu sangue é uma bebida. Quando ele falou isso, muita gente se olhou e disse: esse homem está louco, como é que a gente vai comer da carne dele? Está escrito assim na Bíblia. Como é que a gente vai comer da carne desse homem e beber do sangue dele? Ele é louco. Né? Somos antropófagos, né? Eles dizem: não, ninguém aqui vai comer a carne de ninguém. Só um dos discípulos disse: não, Senhor, eu acredito no que você está dizendo. Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus perguntou: vocês... Ele não desfez a palavra dele. Não quis, ó, gente, é apenas uma simbologia. Não. Comereis da minha carne e beberei do meu sangue. Por isso a Igreja Católica, aqui é apenas uma referência, eu respeito aqueles que não são, mas a Igreja Católica crê que a Eucaristia, fazer isso em minha memória, a Eucaristia é o corpo de Cristo real e o sangue de Cristo real que nos alimenta. Então essa canção de sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar também me lembra dessa bondade de Deus com o ser humano, de fazer a partir do milagre, a partir daquilo que não é visível. Quem imaginaria um maná? Quem imaginaria que essas aves cairiam? Quem imaginaria que ao Noé solicitar de Deus um milagre, jorraria a água de uma pedra? Então, Deus faz os seus milagres e faz os milagres em nós também. Também nós somos convidados a ter que ter para dar aos outros, como eu dei o testemunho aqui, que toda mãe é esse ser sacerdotal, ou seja, esse ser de serviço, que muitas vezes, se pudesse, faria como aquela ave, tiraria do seu próprio corpo, como ela dá o leite materno, mas até daria mais se fosse necessário, daria a sua própria vida. Isso é realmente cristianismo. É o ato de esquecer de si para amar tanto um outro. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Fica aqui essa reflexão, que a gente possa aprender mais um pouquinho sobre como é bom poder ser instrumento de Deus para as outras pessoas e também nós sermos um pouco alimento para alimentar a angústia, para alimentar tantos corações que estão desesperados e tristes. Podemos ser também pão nesse sentido, que alimenta mais do que o corpo, mas alimenta a alma. O nosso mundo está muito triste, o nosso mundo está muito deprê, o nosso mundo está muito distante. Antes mesmo de falar distante de Deus, o mundo está distante de si mesmo. As pessoas não se reconhecem mais. As pessoas estão muitas vezes com as suas próprias mãos, acabando com suas vidas. É o mundo que se entristece. É o mundo que dá vazão aos antidepressivos mais do que um abraço. Que dá lucro às empresas farmacêuticas, mas não pede perdão. Que enriquece a tantos e muitas vezes se mata consumindo esses remédios, mas não tem coragem de voltar atrás e de dizer que eu te amo
onde tanta gente tem vergonha de falar isso para as pessoas que amam. Não é fácil, de fato. Como a gente deve renascer, nascer de novo para muitas realidades essenciais. A falta desse renascimento nos leva à morte. Por isso que Cristo disse: Eis que faço nova todas as coisas. Tudo que era velho passou. Em Cristo a gente consegue, sozinho não. Mas se a gente tiver fé e se a gente crer naquele que é maior do que nós, tudo poderemos naquele que nos fortalece.